Em nossa última videoaula, abordamos as diferenças entre o socialismo e o comunismo. Eu acredito que tenha ficado claro para você que, mesmo com as diferenças entre esses dois sistemas econômicos, a ideia de uma propriedade pública dos meios de produção é comum entre os dois. Assim como, apesar de um nível de diferentes de proporções, os dois sistemas econômicos também acreditam que as classes sociais devem ser suprimidas. Em nossa videoaula de hoje, iremos falar sobre as diferenças entre o capitalismo, o liberalismo e o neoliberalismo. Lembrando que esses sistemas se diferem do socialismo e do comunismo exatamente porque pregam a importância da propriedade privada e do lucro. Bem, ao contrário do sistema socialista e comunista, que propõe a propriedade coletiva. Antes de começarmos essa aula, inscreva-se no canal, dê um gostei nesse vídeo e acione o sininho para receber as nossas novas postagens. Sem mais demora, solta a vinheta, Ivo. O capitalismo é o sistema socioeconômico e político mais utilizado em todo o mundo contemporâneo. O seu objetivo é promover aos indivíduos a obtenção de lucros e riquezas, com um mínimo de intervenção do Estado. O sistema capitalista surgiu junto com a Idade Moderna, quando o feudalismo começou a ser substituído por outras relações econômicas. Junto com o capitalismo veio a ascensão da burguesia, a produção de capital, a prática de pagamentos de salários e as desigualdades sociais como características marcantes. Os principais aspectos do capitalismo são: predominância da propriedade privada. Os meios de produção pertencem a uma pessoa ou a um grupo. Obtenção de lucro e acumulação de riquezas. Este é o principal objetivo do capitalismo: gerar riquezas a partir da produção de bens e utilização de mão de obra. Trabalhadores são assalariados. Os trabalhadores têm direito, por lei, de receber uma remuneração em troca da sua força de trabalho. Economia de mercado. O Estado não intervém ou pouco intervém no mercado. É a livre concorrência, cuja única lei que dita o preço dos bens é a da oferta e da procura. Divisão entre classes sociais. A sociedade é dividida em classes, de acordo com sua capacidade de compra e consumo. Crescimento da desigualdade social. Como não há intervenção do Estado nas relações de mercado, as riquezas ficam concentradas nas mãos da minoria, que detém os meios de produção, os donos, e não são repartidas entre aqueles que detêm a força produtiva, os trabalhadores. E quanto ao liberalismo? Se o capitalismo propõe uma liberdade de mercado, então não seria sinônimo de liberalismo? A resposta é não. Apesar de se complementarem, não são sinônimos, mesmo fazendo parte de uma mesma realidade. O liberalismo é uma doutrina que visa a não intervenção do Estado no sistema econômico. É um conjunto de regras e conceitos visando a livre concorrência do mercado. O capitalismo surgiu antes do liberalismo. A grosso modo, podemos entender que o liberalismo é a teoria do capitalismo. Nascido durante o Iluminismo no século XVIII, o liberalismo tem como principais autores, na política, o inglês John Locke e na economia, o escocês Adam Smith. Uma das principais ideias do liberalismo é exatamente a propriedade privada como um direito natural do ser humano. Segundo o liberalismo, é a partir da propriedade de seus bens que os indivíduos teriam a liberdade de produzir e comercializar sem a interferência do Estado, que ficaria apenas responsável pela ordem e a legalidade. Para o liberalismo, os preços variam de acordo com a oferta e a procura de cada produto, e a livre concorrência trata de eliminar as empresas menos eficientes. As desigualdades são vistas como algo natural e, através do progresso, podem ser eliminadas. O pensamento liberalista propõe fundamentalmente a livre concorrência, o individualismo, a liberdade de expressão e pensamento, a livre iniciativa sem mediação do Estado,
a propriedade privada dos meios de produção, o Estado mínimo apenas para manter a ordem e a segurança. Para Adam Smith, em sua obra Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, ou simplesmente A Riqueza das Nações, de 1776, existe uma tendência natural entre os seres humanos de fazerem trocas e barganhas visando saciar os seus próprios interesses. Na busca por seus próprios interesses, os indivíduos estariam contribuindo para o aumento da riqueza da sociedade, mesmo não tendo essa intenção. É o que os liberais chamam de mão invisível, atuando para que a sociedade se beneficiasse como um todo, para que cada indivíduo buscasse o que é melhor para si e sem a intervenção do Estado. Segundo Adam Smith, para que haja troca, seria necessário que os homens produzissem para além de sua própria subsistência. O excesso da produção, então, seria trocado por mercadorias que eles não produzem. Ou seja, ao buscar o melhor para si, estariam dando o melhor para os outros. A partir dessa lógica, o pensador escocês explica como o trabalho e as trocas comerciais, baseadas em interesses individuais, irão gerar riquezas coletivas sem a necessidade do Estado. Por isso, para muitos, não há diferenças entre o liberalismo do século XVIII e o neoliberalismo criado no século XX. Entretanto, basta olharmos para os contextos históricos para já enxergarmos as diferenças. O neoliberalismo perde força motivado pela crise econômica norte-americana causada pela queda da Bolsa de Nova York em 1929, mas volta a ter fôlego com a crise capitalista da década de 1970. Em 1929, o economista inglês John Maynard Keynes, em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, criou a ideia de que em momentos de colapso da economia, caracterizado pela procura por produtos e serviços consideravelmente menor que a oferta, o Estado deve controlar toda a economia. A teoria keynesiana passou a ser adotada por todos os governos norte-americanos, e mais, passou a ser vista como a única solução para os momentos de grandes crises econômicas. Somente na crise econômica da década de 1970, também conhecida como crise do petróleo, é que os autores liberais começaram a buscar outras alternativas que não aquelas propostas pela teoria keynesiana. É nesse contexto que surge a globalização de mercados, a defesa de uma maior desregulamentação econômica, com privatizações de empresas estatais e afrouxamento das garantias dos trabalhadores. Ações como essa que estamos vivenciando hoje no Brasil. Para os neoliberais, como o economista norte-americano Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1976, o salário mínimo deveria ser extinto, como outras ações que promoveriam maior liberdade à iniciativa privada. No livro O Caminho da Servidão, de 1944, o austríaco Friedrich August von Hayek afirma que o controle do Estado é o caminho que leva à perda da liberdade, deixando claro que o Estado é o maior entrave para o desenvolvimento social e econômico, assim como pensavam Locke e Smith, dentre outros liberalistas. Tal pensamento contraria a ideia central de Thomas Hobbes, em sua obra-prima Leviatã, de 1651, de que o Estado deveria ser a instituição fundamental para regular as relações humanas, dado o caráter da condição natural dos homens que os impele à busca do atendimento de seus desejos de qualquer maneira, a qualquer preço, de forma violenta e egoísta. Para Thomas Hobbes, defensor do absolutismo político, a primeira lei natural do homem é a da autopreservação, que o induz a se impor sobre os demais, numa luta de todos contra todos. Bem, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, mas eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico. Não esqueça de dar um like no nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal e acionar o sininho para receber novas postagens. Até lá!